Olá, meus amigos, saudação de paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde a todos, glórias a Deus. Meus irmãos, daqui a pouco estarão se preparando para ir para os cultos, cultuar a Deus. E nós estamos aqui como no prometido, no cartazinho que nós fizemos e colocamos aí no nosso status, onde nós estaremos falando sobre o terceiro elo deste primeiro seminário, curando as emoções danificadas. Queria falar para você que ainda não assistiu o primeiro elo, o segundo elo, você pode ir aí na nossa página mesmo aí procurar, que você vai estar aí assistindo, a vitória sobre a ansiedade e a vitória sobre a culpa. Falamos sobre ansiedade e sobre culpa. E mais uma vez nós queremos deixar aqui para os irmãos, aqueles irmãos que desejarem adquirir a apostila deste primeiro seminário, você pode entrar em contato conosco, tá bom? Ou pelo WhatsApp, ou deixar aí no comentário aí o seu número, que nós estaremos entrando em contato com você, tá bom? É um preço simbólico, na verdade, em vista daquilo que nós temos observado por aí, o preço das coisas, o nosso tem sido assim um preço simbólico. Na verdade, é apenas para nos ajudar, na elaboração do próprio material mesmo, que vai estar sobre os seus cuidados, tá certo? E você humildemente também, você pode compartilhar a nossa live, você pode compartilhar com outras pessoas, tanto no seu WhatsApp como no seu Facebook, para nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Lembrando que assuntos que nós estamos falando nesse primeiro seminário, muitos nem ouvem e nunca ouviram dentro de uma igreja evangélica, porque às vezes não se gasta tempo para ensinar alguns temas importantíssimos que todos os dias está nas nossas vidas, e nós precisamos aprender como lidar com essas situações. Então, nesta oportunidade, nós estaremos falando sobre vitória sobre o medo. Glórias ao nome do Senhor. Para que a gente possa dar início na explanação deste estudo, podemos dizer assim, dentro desse seminário, eu quero ler aqui livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 41, livro do profeta Isaías, capítulo número 41, e o versículos de número 10 até o versículo de número 13. Isaías 41, versículos de número 10 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor: Por isso, não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que colocam contra ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e declaro: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Meus queridos, tudo que muitas vezes você assiste pela TV, os noticiários, aquilo que nós estamos acostumados a estar assistindo através dos jornais, dos telejornais, da internet, dos noticiários, a gente percebe-se que a cada dia são eventos terríveis, eventos catastróficos,
é morte, assassinatos, homicídios, suicídios, não é verdade? Aumento e a proliferação de drogas, e por aí vai, aonde, se nós tivermos a oportunidade de espremer a televisão, vai sair sangue, de tantas desgraças que nós percebemos que acontecem no mundo. E muitas dessas coisas, infelizmente, elas entram no nosso coração e nos levam a ter medo, a ter pavor. Porque aquilo que está acontecendo ao redor do mundo, na verdade, quando nós não temos uma base bíblica de que a maioria das coisas estão acontecendo porque são cumprimento de profecias, cumprimento de promessas que Deus falou que iria acontecer, principalmente na área da escatologia. Quando nós passamos a estudar a escatologia, a gente vê que no final dos tempos teria situações terríveis. E isso tudo traz medo ao coração de muitos cristãos, de muitas pessoas que servem a Deus. É normal, numa cidade como São Paulo, os bairros, quase você não sabe quem mora na direita e quem mora na esquerda. Às vezes você olha aquela grande fortaleza, onde o cara faz um muro lá de 3, 4 metros, coloca um portão eletrônico, né, para quando ele chegar na sua casa, uma distância boa, ele clica no controle, o portão abre para ele entrar com a família, aonde as pessoas andam com o carro, com o vidro fechado no último carro, quem tem dinheiro blinda os vidros, enfim, tudo isso para tentar trazer uma certa segurança para nós. Nós buscamos a segurança. Por quê? Porque nós temos medo. E a gente percebe-se que as pessoas têm feito isso para tentar amenizar um pouco esse pânico que muitas vezes o noticiário e o contexto mundano faz que a gente também sinta. Porque nós cristãos também somos voltados de sentimentos. E é preciso tomar muito cuidado quando esse sentimento é o medo exagerado, até mesmo de deixarmos a porta ou a janela aberta até durante o dia. Tem crente que tem medo. Por quê? Porque ele já passou por algo. Então ele acabou ficando traumatizado com aquilo ali. E nós começamos a entender dentro da palavra, principalmente aqui no livro do profeta Isaías 41, que o profeta Isaías está aqui, Deus está trazendo uma palavra de segurança para o profeta Isaías e para o povo, dizendo para que o povo não pudesse temer. A palavra temer aqui era não ter medo, era entender que Deus tem um propósito de sustento, de livramento, de proteção a todos nós. Apesar de tudo isso, queridos, que eu estou falando aqui, o povo de Deus, ele é chamado para viver sem medo. Tudo isso que eu falei aqui, os noticiários, jornais, telejornais, internet, cumprimento da área escatológica, tudo isso que nos envolve e quer nos levar a ter medo, o Senhor ainda quer que o seu povo viva sem medo. Como nós podemos manter a calma e a confiança em meio a tudo isso? Tudo isso que nós ouvimos diariamente, onde se nós esfregarmos a televisão, o sangue verte por ela, porque é mãe sendo assassinado pelo filho, o filho matando o pai, não é verdade? E tantas outras maldades que são feitas em famílias. O que será que nós podemos fazer para manter a calma e a confiança em meio a tudo isso? Devemos lembrar que o Senhor prometeu fortalecer, ajudar, defender a igreja, porque Ele cumpre com a sua palavra. É aquilo que está sendo escrito aqui, sendo falado, dentro do profeta Isaías, capítulo de número 41. Deus está dizendo, vocês estão vivendo num mundo onde a violência, o sistema mundano,
a maldade das pessoas tem sido tremenda. Isso também pode chegar até aos vossos lares, mas vocês têm uma promessa de livramento, de proteção. Meus queridos, o que é o medo? Primeiro, o medo é uma sensação desagradável de pavor, como um alarme, avisando que algo ruim está para acontecer. Isto pode ser causado por uma ameaça ou a sentir a perda de controle numa determinada situação. Ter um pouco de medo é necessário, mas aqui estamos falando daquela sensação desagradável de pavor, aquele negócio que nós colocamos na nossa mente porque nós ouvimos que está acontecendo, né? Na época da pandemia, é o que mais as pessoas tiveram pavor. Por quê? Porque qualquer sintoma gripal que a pessoa tinha, a pessoa já achava que ela iria morrer, que ela iria ser entubada, que ela iria para a UTI, porque pessoas estavam morrendo, porque pessoas estavam descendo à sepultura, porque pessoas estavam sendo entubadas, não estavam voltando. E quando a pessoa ia então para o hospital e era feito o exame e dava Covid, algumas pessoas nem dormiam. No meio de tudo isso, teve pessoas que ficaram realmente doentes, sabe por causa de quê? Por causa do medo, por causa do pavor, por causa do sentimento que elas também iriam morrer, que elas também iriam partir sem concluir os seus propósitos, os seus objetivos, porque fulano, um homem de Deus, morreu ali, a mulher de Deus morreu aqui, um jovem morreu aqui, um velho morreu aqui. Na pandemia morreu pessoas de tudo quanto é idade, e de tudo quanto é classe, e de tudo quanto é religião. Então isso trouxe um pavor no coração de muitas pessoas, e alguns estão vivendo ainda com esse trauma ainda, mesmo que foram preservados. Alguns pegaram Covid, conseguiram pela graça de Deus se libertar, redobraram sua saúde, mas ainda ficam algumas sequelas, e quando vem sobre ele uma gripe, ele novamente fica apavorado. Então o medo é isso, é uma sensação desagradável de pavor. O que é o medo, pastor Fábio? Quando a Bíblia fala sobre o temor do Senhor, é o medo bom. Um medo criado para uma reverência saudável com um Deus justo e santo. Quando falamos de temor, falamos também de um medo, porque a Bíblia diz: coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Não sei se você já leu esse versículo, mas a Bíblia diz: coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Então você sabe que quando você cai na mão de Deus, duas coisas você vai ter: amor, compaixão, perdão, ou você vai ter a justiça de Deus sobre a sua vida. Então o temor nos leva a ter aquele medo santo, não o medo de sermos punidos, de sermos autodestruídos, mas aquele medo ao mesmo tempo com confiança de que Deus, ele vai nos dar a vitória. Terceiro, lembre-se que o medo em si não é ruim, mas quando ele está continuamente conosco, ele se torna um problema. Ou seja, você sentir medo de uma certa situação vai ser até como uma atuação no seu sistema de defesa. Ou seja, aquela pessoa que ela tem medo de água, ela chega perto do lago, ela fica apavorada. Uma pessoa assim dificilmente vai morrer afogada. Por quê? Porque ela não vai desafiar a água. Por quê? Porque ela tem medo. Uma pessoa que tem medo de subir na escada, não é verdade? Ela nunca vai cair da escada. Por quê? Porque ela não vai subir na escada. Então existem alguns medos que na verdade não são ruins, porque é um sistema de defesa nosso, tá certo? Então é preciso saber até que ponto esse medo que nós estamos sentindo, ele é bom ou ele é ruim. Porque se ele é aquele medo que te leva a ter vigilância em algo que pode te causar um grande estrago, esse medo é bom. Esse medo é o sistema de defesa que todos nós temos, esse sistema de defesa. Agora, aquele medo que te tira o sono, que deixa você perturbado, que faz que você fique o tempo todo pensando: vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. O que acontece? Automaticamente, você vai entender que isso vai acabar automaticamente tirando você fora do foco. Louvado seja o nome do Senhor. E é preciso tomarmos muito cuidado com isso, tá certo, meu irmão?
Desculpa aí que nós estávamos aqui com o sonzinho aqui, mas parou, porque com certeza acho que deve ter batido lá na tomada lá, por isso que acabou desligando aqui o notebook, mas nós vamos continuar aqui sem o fundo musical mesmo, tá bom? Desculpa aí, Deus abençoe a todos aí pela compreensão. Muitas emoções estão relacionadas com medo. Muitas emoções negativas que experimentamos na vida estão enraizadas no medo. Por exemplo, a ganância é o medo de não ter suficiente. A rejeição é a preocupação de não ser aceito. A culpa é receio de que nossos erros podem ser descobertos. O desânimo é o medo do fracasso causado por uma falta de confiança. A raiva é causada por um medo que não podemos buscar o nosso caminho. O ciúme é o medo de perder o controle do que desejamos. A indecisão é causada quando nos preocupamos em fazer uma escolha errada. Tá vendo aí o que as nossas emoções estão relacionadas ao medo? Por que nós temos medo? Primeiramente, vamos aqui voltar um pouquinho aqui atrás. Veja bem, muitas emoções negativas que nós experimentamos na vida estão enraizadas no medo. Por exemplo, a ganância, ela é o medo de não ter o suficiente. Ou seja, a pessoa passa a cada vez ter mais de medo, louvado seja Deus, de lhe faltar alguma coisa, de automaticamente ele ter falta lá na frente, ele tem medo. Então ele faz algo aqui que infelizmente é totalmente errado, para que ele lá na frente ele não sofra a consequência daquele medo que ele tem. Não sei se você sabe, mas a Bíblia diz de um homem que ele automaticamente ele tinha feito muitos celeiros, né? Tinha destruído celeiros e colocado toda a sua fortuna lá dentro. E ele chegou para o Senhor e disse: agora vai viver tranquila minha alma. O Senhor falou para ele: louco, se pedires a tua alma esta noite, o que tens preparado para mim? Então, o medo dele ficar pobre, o medo dele não ter o suficiente para o resto da vida, fez que ele tivesse uma atitude totalmente fora da direção de Deus. E quando agora ele acha que ele vai viver tranquilo, porque agora ele tem um estoque de dinheiro que não ia acabar mais enquanto ele estivesse vivo, ele recebe esta palavra de Jesus: louco, se pedires a tua alma esta noite, o que tens preparado para mim? Então, existem pessoas que ele é ganancioso porque ele tem medo de não ter lá na frente o suficiente. Ele rega aqui porque ele tem medo que lá na frente ele não seja suprido. Pessoas assim são pessoas que não confiam em Deus. A rejeição é a preocupação de não ser aceito. Ou seja, quando uma pessoa ela começa a se auto-rejeitar, é porque, infelizmente, ela acha que ela não vai ser aceita por outro. E ela passa a ter o medo. A culpa é o receio que nossos erros podem ser descobertos. É o medo, é o erro. Como nós estávamos ontem falando sobre a culpa. Se você não assistiu, assista aí que você vai ver o que é a culpa. O desânimo é o medo do fracasso causado por uma falta de confiança. Então, todas essas emoções que eu estou falando aqui, a raiva é causada por um medo que nós não podemos buscar o nosso caminho. O ciúme é o medo de perder o controle daquilo que nós desejamos. A indecisão é causada quando nos preocupamos em fazer uma escolha errada. Tudo isso aqui, essas emoções, estão relacionadas com medo. Agora nós vamos para o ponto 3. Por que nós temos medo? Deus não nos deu um espírito de medo. Então, ele nunca é a fonte dos nossos medos. Segundo Timóteo 1:7, onde ele diz que Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, né? De medo, mas ele deu-nos um espírito de valentia, de ousadia. E de onde então é que o medo vem? Primeiro,
as lições da infância. O medo, muitas vezes, está ligado naquilo que nós ouvimos dos nossos pais na infância, na tentativa de nos proteger, de nos capacitar. Só que às vezes esse medo, ele passou a perdurar na nossa vida a vida inteira. Quer um exemplo aqui muito simples? Aquele negócio assim, ó, que é o que aconteceu comigo e às vezes acontece ainda, tá certo? Eu me lembro que eu tinha para 7, 8 anos, né? Que é as lembranças que eu tenho, assim, na infância do meu pai. Porque depois dos 10 para lá, dos 9 anos para lá, eu não tive mais lembrança nenhuma. Mas até os 7, 8 anos, eu tive a presença dele no meu lar, então eu automaticamente tinha essa lembrança. Depois dos 9, 10, ele foi embora, né, para outro lugar, então a gente perdeu o contato, então eu não tive mais lembrança de nada relacionada a algumas coisas dele. Mas eu me lembro que meu pai, ele tinha medo de relâmpago, ele tinha medo de trovão e de relâmpago. Então, quando a gente morava numa cidade de Minas, que a cidade ainda era de estado de terra, havia muitas árvores ainda no local, poucas casas, o bairro estava começando naquela época. E quando começava aqueles relâmpagos, que era terrível, o meu pai, ele tinha a mania, por medo, de colocar uma toalha no espelho, ele colocava uma toalha na janela, praticamente ele isolava a casa toda. E eu cresci com aquilo. Então até hoje, às vezes, quando está o tempo muito forte, o tempo está muito daquele que está dando relâmpago tudo quanto é lado, a primeira coisa que eu faço, eu procuro ficar longe do espelho. Porque ele dizia que o relâmpago refletia no espelho. Então são coisas que eu ouvi na minha infância e que eu trouxe comigo. Quer ver um medo também que eu via na minha infância? Quando naquela época, né, começou, ainda a televisão ainda era de preto e branco, e logo em seguida começou naquela época o programa já do Fantástico, ou era parecido com o Fantástico, uma coisa assim. E eu, quando chegava aos domingos, que ia chegando perto do horário do Fantástico, eu começava a ficar com frio na barriga de medo. Por quê? Porque os noticiários do Fantástico às vezes apresentavam só o futuro. E naquela época os apresentadores sempre usavam uma frase de que 2000 chegaria, mas de 2000 nós não passaríamos. Ou seja, isso aí, por média, lá para os anos de 80, 81, ouvindo isso, então a gente fazia um cálculo, eu fazia um cálculo. Nós, quando chegar no ano de 2000, já não vai existir mais. E aquilo ali me trazia um pavor, trazia-me um medo. Então é isso que eu estou dizendo para você. Tem pessoas que têm medo porque lá na infância, os seus pais às vezes contou uma história, mas com a história não contou com a intenção de deixar você com medo, mas com a intenção de te proteger, com a intenção de fazer você ser capacitado, né, a não sofrer lá na frente, mas que isso depois virou um trauma na sua vida. Então eu estou dizendo aqui um exemplo comigo, mas eu acredito que tem pessoas aí que têm medo, que trouxe lá da infância. E muitas vezes nós precisamos libertar disso, porque isso pode nos atrapalhar em algum momento. Por que temos medo? Segundo, imaginação. Às vezes o sistema nervoso não pode distinguir entre um perigo real ou imaginário. Ou seja, é quando nós começamos a criar situações através do sistema nervoso. E muitos de nós, irmãos, por medo de morrer, parece que nós estamos morrendo. Não é verdade? Principalmente aquelas pessoas que são depressivas, que vivem aquela crise de ansiedade. Essas pessoas automaticamente, quando elas têm medo, elas querem se livrar daquilo. Mas é algo imaginário, é algo do sistema nervoso. Foi a nossa imaginação que criou. E nós não sabemos então discernir se é verdadeiro ou se é falso. Se é algo que automaticamente está acontecendo e vai acontecer, ou é algo que realmente nós criamos através da nossa mente. Por que temos medo? Pecado. Medo é uma consequência da desobediência ao Senhor. É bom porque nos lembra que nós vamos prestar conta de nossas vidas para Ele um dia. Então, quando a pessoa ela está na prática do pecado, ela tem medo.
Ela tem medo, ela está em determinados momentos, situações que ela tem medo de bater o carro e morrer no pecado, tem medo de cair da escada e morrer no pecado, tem medo de ser atropelado, tem medo de Deus mandar um raio, né, em cima de sua casa e alguma coisa, as pessoas passam a ter medo, mas esse medo, na verdade, Deus permite na sua vida para você poder viver uma vida totalmente voltada a Ele. Deus não quer que você fique com esse medo a vida toda. O que Ele quer é que você confesse o teu pecado e se livre desse medo que muitas vezes se tornou um pavor na sua vida. Nossa irmã Cíntia Silva está dizendo assim: tenho medo até hoje de aranha. Meu pai disse que quebrou meu berço por matar aranha. Aquelas, acho que é caranguejeira, né? Aquelas caranguejeiras. Aí, ó, tá vendo? Então, mais uma pessoa com uma experiência de medo que foi da infância. E assim, um monte de exemplos nós podemos dizer como que é que o medo nasceu no nosso coração. Estou aqui contando para você um pequeno testemunho da minha parte, que nunca eu contei isso, né? Que o meu pai tinha essa mania de tampar o espelho, de tampar essas coisas. Isso é poucas lembranças que eu tinha dele de pequeno, 7, 8 anos. Depois dos 9 anos, né, ele deu linha na pipa. Que ele, quando começava a dar relâmpago, ele automaticamente ele tampava tudo. E eu criei isso também como algo também, como proteção, quando que na verdade era medo. Louvado seja Deus. 4. Ignorância. Alguns dos nossos medos são baseados em informações erradas ao invés de verdade. E dúvida. O Senhor é nossa fonte de segurança quando temos dúvidas de seu amor e o medo substitui a confiança e paz. Autoimagem pobre. Todas as pessoas precisam se sentir aceitas e valorizadas pelos outros. Sem isso, o medo da rejeição toma o seu lugar. Metas inatingíveis. Às vezes visamos muito alto e ficamos ansiosos quando perdemos nossos objetivos. Visão errada de Deus. Se nós vemos principalmente o Senhor como nosso juiz, vamos ter medo e não entender a vastidão do seu amor. Então, essas coisas, tudo que eu estou falando aqui, são os motivos porque nós temos medo. E muita gente que está dentro da casa de Deus acaba vivendo isso aqui que eu estou falando. Aonde o medo está vindo na sua vida através dessas coisas que eu acabei de falar aqui neste momento. Quais são as consequências do medo? Passar momentos de medo é natural, mas quando você permite que ele governe você, existem consequências. Por exemplo, o medo divide a sua mente. Então, quando nós estamos com muito medo, ele vai trazer-nos consequências. E a primeira consequência é dividir a nossa mente. Você não pode concentrar-se. As apreensões estão constantemente te distraindo. Ou seja, você não consegue focar em outra coisa a não ser aquela coisa que você criou que vai acontecer daqui a pouco. Você acha que daqui a pouco você vai ter uma dor, que daqui a pouco você vai cair duro na rua, que daqui a pouco vai passar uma situação caótica e você então não consegue ter uma mente positiva e pensar em outra coisa a não ser naquele medo que está totalmente dominando você, porque você está acreditando piamente que algo de ruim vai acontecer. Segundo, atrapalha a sua capacidade de pensar e agir corretamente. A ansiedade ofusca a mente e o impede de se comportar como deveria. Louvado seja Deus. Eu acabei de falar junto aqui. Atrapalha a capacidade de pensar. Ou seja, você não consegue pensar em outra coisa a não ser aquilo que automaticamente está lhe afligindo. Causa indecisão. O medo pode paralisar você quando você for precisar fazer escolhas.
Quantas pessoas que não estão conseguindo tomar escolhas porque, infelizmente, estão com medo da decisão e elas se tornam indecisas para fazer aquilo que é para ser feito. Ou seja, o negócio é correto para ela fazer, mas infelizmente a indecisão faz que ela não consiga tomar a decisão por medo. Porque alguém chegou para você e disse, se você tomar essa atitude aí, eu não sei não, hein? Eu acho que vai dar errado. Só que você, na íntegra, você sabe que vai dar certo, porque você sabe que foi Deus que revelou, foi Deus que mostrou, foi Deus que está te orientando, mas porque a outra pessoa falou e o medo entrou no teu coração, você agora passa a viver indecisa. Mina a autoconfiança. Deus deu a cada pessoa habilidades e talentos, mas o medo faz com que você duvide que você pode realizar a sua obra. Eita, a autoconfiança é uma coisa primordial na vida do cristão, porque a autoconfiança vai levar você a tomar atitudes, louvado seja o nome do Senhor, que você vai ser usado por Deus de uma forma maravilhosa. Você tem confiança de que Deus te chamou. E quando você tem medo, você duvida que Deus pode lhe ajudar e você duvida que alguma obra possa ser realizada pelo teu intermédio. Tudo por causa do medo. Tem gente que tem medo de fazer a obra de Deus, porque ele não tem autoconfiança em si próprio. Outra coisa, resulta em pânico. Se você perder a capacidade de gerir os seus medos, eles vão controlar você. Ou seja, se você não conseguir, louvado seja o nome do Senhor, uma forma de você tentar minar esse medo, ele vai te controlar totalmente, aonde você vai chegar um momento que você não vai ter forças nem de ir para a casa de Deus. Você vai perder a força para trabalhar, você vai perder a força para servir a Deus, você vai perder a força de viver em família, porque o medo fez que se tornasse um pânico na sua vida, onde você passou a ser aquela pessoa que levanta e acorda com aquele medo totalmente assustador dentro do teu coração. Subjuga na incerteza. Sempre que situações de longo prazo, como saúde ou as preocupações financeiras, têm resultados incertos, pode ser consumido com preocupações sobre o futuro. Ou seja, o medo também nos leva a ficar pensando sobre alguma coisa. Ou seja, vai lá, faz um exame, e o exame dá positivo de alguma coisa. E o médico fala, você está doente, você está com esse problema, você vai ter que fazer esse tratamento, isso e aquilo. Ou seja, você vai passar a ter uma incerteza. O medo, por não conseguir acreditar que você vai se livrar desse problema, vai fazer você viver a vida inteira com incerteza. Às vezes as pessoas vão estar orando por você, mas você dentro de si vai estar dizendo assim, eu acho que Deus não vai me curar, porque você tem medo. E o medo faz você não acreditar, o medo faz você não lutar. Falando nisso, eu acredito que você já conviveu com pessoas, ou já viu pessoas que foram diagnosticados com um problema, um exemplo, um problema aí que todo mundo, a maioria fica apavorado, né? O câncer. Tem pessoas que são diagnosticadas com câncer, que para ele é a mesma coisa de ter falado que ele pegou uma gripe e ele vai tomar ali um analgésico e a gripe vai embora. Outros recebem aquilo ali com tanta força que ele já pensa que ele vai morrer amanhã. E essas pessoas, você pode ter certeza absoluta, que elas vão morrer logo mesmo. Por quê? Porque elas já deixaram, de início, o medo tomar conta do coração delas. E o medo nos paralisa. O medo só faz a gente enxergar incertezas. O medo não permite que nós enxergamos vitória. Aquele que entende que aquele câncer que ele está, às vezes já matou, milhões e milhões de pessoas, porque ele é agressivo, porque aquele câncer que alguém diz não tem cura, e a pessoa ela é liberta, é curada.
e está aí testemunhando do poder de Deus. Por quê? Porque a reação dela diante da enfermidade não foi uma reação de entrega, mas foi uma reação de ousadia, enquanto o medo nos leva a ser covarde e a gente começa a pensar que a gente vai morrer, que vai morrer, que vai morrer. Você pode ter certeza absoluta que vai acontecer. Por quê? Porque o medo, ele traz e gera incertezas. Louvado seja o nome do Senhor. Destrói relacionamentos. Aqueles que tiveram dificuldades em relacionamentos passados podem ter medo de repetir os erros e por isso não se abrem para um novo relacionamento. Quantas pessoas que passaram a se culpar, mensagem que eu preguei ontem no seminário aqui, você escute lá a culpa, que passaram a se culpar porque eles acreditam que o casamento deles terminaram por sua culpa. Louvado seja Deus. Eles passam agora a ter medo de ter uma nova família. Por quê? Porque ele colocou no coração dele que ele foi o responsável da autodestruição. E ele tem medo de se relacionar. Pessoas que tiveram uma decepção no relacionamento com alguma coisa, às vezes têm medo de se relacionar, de acontecer a mesma coisa, principalmente as pessoas que foram traídas, né? Tanto o cônjuge como a mulher, como o homem, como a mulher, foram traídos no relacionamento. E de repente, para começar outro relacionamento, não começa, porque tem medo, né? Tem medo de acontecer de novo com ele aquilo que foi acontecido no passado. E a gente percebe-se que o medo, infelizmente, tem levado muitas pessoas a serem infelizes. Essa é a grande realidade. Serem infelizes. E quanta gente que coloca medo no coração das pessoas por causa da religiosidade. Ah, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. E as pessoas vivem a vida inteira, irmãos, frustradas, entristecidas, sabe? Sem ter ninguém, porque alguém falou que se ele arrumar agora um relacionamento, ele vai para o inferno, ele vai perder a salvação. Ele vai perder isso, vai perder aquilo, ele tem que ficar sozinho, ele tem que ficar não sei o quê, papapá. Quantas pessoas que estão falando isso, está gerando medo em pessoas de serem felizes, de procurar uma felicidade. Esquecem de que o Deus se resume em amor, perdão, amor e continuidade da nossa vida. Deus não quer que ninguém fique paralisado por causa do medo que vai acontecer alguma coisa. Aprenda isso, meu querido. Tem pessoas que estão aí vivendo frustrados. Tem pessoas aí que já foi confirmado que o marido não vai voltar mais, que a mulher não vai voltar mais. E ele está lá há 30 anos esperando. Porque alguém diz que ele não pode relacionar com outra. Às vezes o cônjuge já casou com outra, já tem até outra família. Mas a pessoa está ali esperando. Não, eu sei que ele é meu, já passou 20 anos, 30 anos e a pessoa está ali. Não dá abertura para nenhum relacionamento por medo. Porque alguém diz que se ele largar a mão da primeira família dele, ele vai morrer sem a salvação, que Deus vai cobrar dos filhos deles, que Deus vai mandar um raio sobre a sua cabeça. Tem pessoas vivendo assim dentro de igrejas evangélicas, sabia disso? Porque não são ensinadas. O que os pastores ensinam, a maioria, é só a parte religiosa, aquela parte que eles acham que não pode, mas eles não querem parar para ensinar aqui, ó, um assunto como esse. Eu estava ontem vendo uma live, o cara, ele revela o tempo todo. Ele lê um versículo. Sabe quantas pessoas ficam assistindo a live do cara ao vivo? 700 pessoas, de 650 para cima. O cara não dá uma palavra, o cara não traz uma explanação, só revelação. Você pega aí live de alguns aí, que se me desculpa a expressão da palavra, live de pedir dinheiro, live de choramingar a situação financeira, de choramingar aquilo que estão passando, como que se nós somos obrigados a fazer pix para ajudar eles a pagar suas contas. Tá certo? A gente ajuda quando a gente é tocado no coração, entendeu? Ninguém é obrigado aqui se comover com uma situação minha. Eu que tenho que criar a situação, entendeu? Para ser abençoado. E a Bíblia diz, lançai as nossas necessidades com o santo, mas nós temos que parar com esse negócio. Tem pastores aí que tá, em vez de ir trabalhar, fica aí em live pedindo dinheiro. O que é isso, rapaz? Isso aí tá totalmente fora. E você vê lá 30, 40, 50 pessoas assistindo aquilo que o cara fala.
Aqui nós estamos aqui agora, graças a Deus, com 8 pessoas. Mas quando eu comecei a live, tinha uma pessoa assistindo, 2 pessoas assistindo. Entendeu? Não que eu quero ibope, que venha 600 pessoas, mas nós estamos aqui ministrando palavras que você não ouve na sua igreja, que você não ouve no seu cotidiano, que você não ouve todos os dias. E nós estamos aqui, nesse tempo, pregando, ensinando você de graça. Você não está cobrando, não está pagando nada por isso. Louvado seja Deus. Igual alguns eventos aí que estão fazendo, você tem que pagar para você ir lá ver o cara contar piada. Você quer lá ver o cara contar lá um monte de piada. Você está aqui, ó. Entendeu? Você está aqui, de graça, ouvindo. Quem sabe não é um Marco Feliciano que está falando, não é um Júnior Trovão, mas é um servo de Deus que está ministrando uma palavra, entendeu? Com o objetivo de lhe ajudar a melhorar o teu relacionamento com Deus e curar essas emoções danificadas. E uma desse elo dessas emoções é justamente o medo. Mais uma vez, destrói relacionamentos, rouba a alegria e a paz. Pense na sua vida como uma máquina. Alegria e paz como o óleo que mantém funcionando. O medo é como areia que entra nas engrenagens e corrói a sua felicidade. Isso aqui é muito importante. Rouba alegria e paz. Olha como que eu comparei aqui a alegria. É como uma máquina. Tá certo? Que tem o óleo. O óleo é o quê? O óleo é a alegria e a paz, que é o que vai manter a engrenagem funcionando. Agora, quando não tem esse óleo funcionando, o que vai entrar? Vai entrar justamente a areia, que é o medo. E vai fazer o quê? Vai fazer que essa engrenagem não funcione mais. E vai roubar a sua felicidade. Quantas pessoas que estão deixando o medo roubar a sua alegria e a sua paz? Neste seminário você vai ser liberto do medo. O medo que você vai ter, aquele medo que será como sistema de defesa para você não fazer algo que prejudica a sua vida. Mas aquele medo que vai atuar no sistema seu patológico para deixar você totalmente perturbado, sem noção, esse medo hoje ele vai cair por terra em nome de Jesus. O que o medo faz, pastor? Quais são as consequências do medo? Bloqueia o crescimento espiritual. Você nunca será capaz de se tornar a pessoa que Deus quer que você seja se você tem medo de dar um passo na obediência. Tem muita gente aí que está bloqueado na vida espiritual, que está sem crescimento nenhum espiritual, porque infelizmente ele não consegue enxergar a pessoa que Deus quer que ele seja. Por quê? Porque o outro falou para ele que ele não é. Quantas pessoas estão dizendo que nós não somos aquilo que nós sabemos que nós somos? Tem outros que não querem admitir que não é e estão tentando ser o que não é. Mas nós precisamos entender que todos nós fomos chamados para termos uma vida espiritual, um crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E esse crescimento espiritual Deus está lhe proporcionando através da ousadia. Se você tiver medo de crescer, você nunca vai crescer. Porque automaticamente o medo vai te paralisar. Você não vai conseguir infiltrar nas mansões celestiais. Você vai ficar só naquele básico de medo. Mais uma vez, você nunca será capaz de se tornar a pessoa que Deus quer que você seja se você tem medo de dar o primeiro passo na obediência. Obedeça aquilo que Deus está mandando você fazer. Faça, porque desta forma você vai crescer espiritualmente. Por último, afeta a saúde. Ansiedade com medo prolongada está ligada a muitas doenças físicas. Eu já falei há 2 lições passadas sobre a ansiedade, o que a ansiedade pode causar. Tudo esses elos aqui, que eu estou dizendo aqui, todos esses elos, eles trazem para nós enfermidades físicas, quando são exagerados. Tudo aquilo que é exagerado, meu filho, é pecado e faz mal à nossa saúde física. Então tome muito cuidado, porque o medo também pode te levar a ter um problema de saúde. Principalmente
aquele que leva você a não dormir, a não ter paz, de levantar de madrugada. E com isso você vai passar a ter insônia, vai passar a ter problema estomacal, vai passar a ter problema até de pressão, pressão alta ou baixa demais, vai começar uma série de coisas, colesterol, diabetes, um monte de coisa, vai mexer com o seu organismo. E quando você for ver, tudo por causa do medo. Como você deve lidar com o medo? Primeiro, reconhecê-lo. Antes que você possa começar a lidar com seu medo, você tem que admitir que é um problema em sua vida. Reconheça que o medo que você está sentindo, reconheça, ele é um problema para a sua vida. Se você não colocar isso na sua mente, ó, isso que eu estou pensando aqui é um problema para a minha vida, porque eu fico pensando que eu vou morrer, eu fico pensando que vai acontecer uma desgraça, eu fico pensando que vai acontecer isso, dá uma dorzinha, eu já acho que é o câncer, dá uma dor de cabeça, eu acho que é AVC, dá uma dor de perna, eu acho que eu vou ficar aleijado, e meu Deus, você tem que se livrar disso. Você tem que livrar disso. E tem pessoas que assim, deu uma dorzinha, ai, vou morrer, já entra no carro desesperado, já para ir para o UPA, já para ir para o hospital. Por quê? Porque ele criou medo, ele tem medo. E nós precisamos ter tranquilidade. Nós precisamos saber identificar aquilo que é verdadeiro que está acontecendo conosco, ou se é aquilo que nós estamos criando através do medo exagerado que nós temos de morrer ou de ficar doente. E quantas pessoas que estão vivendo isso? Deu um pouquinho de enfermidade, ele já, nossa, já deita lá e já fica, sabe, como se estivesse esperando a morte. Está na hora de reagir, filho. Você precisa reconhecer que isso aí está trazendo problema para a sua vida. E você precisa reagir em cima disso. Segundo, identificar a fonte. Pergunta a si mesmo se você está com medo de uma situação, com um resultado incerto, ou das consequências de escolhas passadas. Depois de saber a verdadeira fonte, você pode enfrentá-lo. Ou seja, é muito importante você fazer essa pergunta. Por que eu estou tendo medo? Será que foi eu que plantei lá atrás alguma coisa? Será que foi eu que fiz isso e agora estou sentindo isso? Quando você identifica a fonte, fica mais fácil de você obter vitória sobre o medo. Mude o seu foco. Quando a sua atenção está fixada em seus medos, ele só piora. A única maneira de reverter esse processo negativo é mudar o seu foco com a arma mais poderosa que você tem, a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus ao nosso favor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai vencer o medo quando você começar a profetizar sobre a sua vida a palavra de Deus. Mude o seu foco hoje. Confie em Isaías 41:10, que nós lemos no início, que é a base para esta reflexão. O que você está enfrentando é uma batalha. Este versículo pode ser uma âncora em tempos terríveis, se você acreditar e considerá-lo como verdadeiro em sua situação. Olha o que diz Isaías 41:10. Porque não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e ajudo, sustento com a mão direita da minha justiça. Ou seja, você tem uma promessa dentro da palavra de Deus que ele vai ajudar você a vencer o medo. Não estamos sozinhos, querido. Pode ter noticiários terríveis, pode ter catástrofe, pode ter tanto. Nós estamos guardados em Deus segundo a sua palavra. Não temos o porquê ficarmos vivendo com medo. Jogue por terra o seu medo, baseado na certeza que o Senhor é fiel, amoroso e onipotente. Você não tem motivo para segurar as suas ansiedades. Essas ansiedades, essas coisas que têm acontecido com você, não pode pertencer a você. Estamos sujeitos porque somos pessoas emotivas, temos emoções, mas só fica dentro de nós se nós queremos. Você pode jogar por terra. Conclusão. O que você vai fazer com seus medos? Você pode mantê-los e sofrer as consequências negativas, ou você pode confiar no Senhor e colocá-los em suas mãos amorosas. Embora Deus não diz em Isaías 41:10 que ele vai incensá-lo de circunstâncias terríveis. Ele promete fortalecer e sustentar através
delas. Ou seja, Deus não está prometendo aqui que você não vai passar por um período de medo, que você não vai passar pela ansiedade, que você não vai passar pela culpa. Deus não está dizendo isso, que você vai ter que trilhar alguns caminhos, caminhos contraditórios, caminhos que vai nos machucar. Deus não está dizendo que você não vai passar por isso, mas Ele está prometendo aqui que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te sustentar, que Ele vai te livrar e que Ele vai te dar força aí quando você estiver enfrentando tudo isso. Você crê? Você crê nessa palavra? Então vamos orar nessa tarde, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, eu quero nesta tarde, Pai, fechar esse terceiro elo, que é a vitória sobre o medo, Pai. Eu sei que muitas pessoas que entraram aqui, Senhor, já manifestaram aqui, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, até mesmo as suas palavras. E eu creio que muita gente vai entrar ainda, Senhor Deus, ó Pai, durante esse final de semana, estarão ouvindo esta mensagem, esta reflexão, Pai. E o Senhor vai nos ajudar, Senhor, a nos livrar dos nossos medos. Ó Pai, como eu disse, Pai, ter um medo, Senhor Deus, ó Pai, aquele medo que nos protege, é uma coisa. Agora tem aquele medo exagerado, Pai, que nos leva a somente pensar coisas negativas 24 horas, Pai. Esse medo o Senhor quer arrancar do meio da tua igreja. Segundo Isaías 41:10, Pai, o Senhor nos prometeu a nos fortalecer, Senhor. O Senhor prometeu, Senhor Deus, ó Pai, a estar conosco. O Senhor prometeu a nos livrar e nos guardar, Pai. E que o Senhor abençoe agora a vida de cada um dos teus filhos que ficaram nesta live, Pai, e aqueles que porventura, Senhor Deus, ó Pai, estarão entrando também, possam receber a porção da tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Muito obrigado aí por você ter ficado aqui. Agora eu quero externar aqui a nossa irmã também Viviane, nossa irmã Cíntia, que esteve aqui interagindo conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmã Cíntia, obrigado, Viviane, Glória, missionária Francisca, minha esposa, muito obrigado aqui. A presença de vocês nessa live nos alegra, é o que nos motiva a continuar também pregando a palavra do Senhor. Deixa eu ler só esse comentário aqui que a irmã colocou, que a palavra poderosa veio de encontro com o meu coração. Deus, tu és bom e maravilhoso. Que Deus abençoe e continue ligadinho aí. Amanhã não sabemos se nós estaremos fazendo o quarto elo, mas provavelmente segunda-feira sim, tá bom? Estaremos aí dando continuidade do quarto elo. Nós estaremos falando sobre, no quarto elo, estaremos falando sobre a rejeição. Já falamos sobre ansiedade, falamos sobre culpa, falamos sobre medo. E na próxima oportunidade estaremos falando sobre a rejeição. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que dê um final de semana maravilhoso para vocês. Aqueles que vão para o culto hoje. Que Deus possa falar com vocês poderosamente. No culto de amanhã também Deus possa usá-los poderosamente. Tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. E se você desejar adquirir a nossa apostila do seminário, você pode depois estar entrando aí nas nossas plataformas e deixando aí o seu nome, tá bom? É um valor bem simbólico, para nos ajudar mesmo, também é só na confecção da apostila, tá bom? Se você desejar, você depois vai ter uma apostilinha em mão, toda encadenadinha, tá certo? Para que você possa aí relembrar este primeiro seminário, curando as emoções danificadas. Um beijo no teu coração, do pastor Fábio Costa. Fui, Deus abençoe.